E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa continuação da nossa aula anterior. Agora vamos falar sobre um tema que é a segunda lei da termodinâmica. Na aula passada, a gente fez alguns exercícios e na anterior a gente falou sobre a primeira lei. Vamos falar agora sobre a segunda lei, beleza? Antes disso, vamos falar sobre dois processos, o processo irreversível e o processo reversível. Esses dois processos foram fundamentais para a origem dessa segunda lei. Então, vamos lá. Processos irreversíveis ocorrem em um sentido só, ou seja, sendo mais fácil de distinguir o que aconteceu na ordem direta ou na ordem inversa. Aqui coloquei um exemplo desse pêndulo, né? Existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber qual evento aconteceu antes ou qual evento aconteceu depois. Vamos supor, se você estivesse lá vendo esse pêndulo em movimento, você não saberia se ele começou do lado direito para o lado esquerdo, nem do lado esquerdo para o lado direito. Trazendo um exemplo bem prático do processo reversíveis para termodinâmica, a gente pode observar como, se a gente tem dois objetos de temperaturas diferentes, com um objeto com temperatura maior do que o outro, se eles entrarem em contato, o que vai acontecer? Ou seja, a energia na forma de calor do objeto com temperatura maior vai se transferir para o objeto de temperatura menor, até eles atingirem a mesma temperatura, ou seja, um equilíbrio térmico. Nunca o contrário, ou seja, se tivesse sistema com esses dois objetos à mesma temperatura, a temperatura não vai evoluir espontaneamente de modo que ambos fiquem com temperaturas diferentes. Então, o processo inverso a gente não encontra, certo? Só um processo direto, ou seja, um processo irreversível. Não dá para dois objetos que estão em contato com a mesma temperatura acontecer alguma coisa lá, um processo espontâneo que fazendo com que a temperatura mude e eles fiquem com temperaturas diferentes. Por si só, isso não acontece, beleza? Os processos reversíveis são os processos que, após terem ocorrido num dado sentido, também podem ocorrer naturalmente no sentido oposto, ou não, certo? Então, a maioria dos processos ou dos fenômenos que a gente encontra na nossa vida são irreversíveis. Por exemplo, que nem nessa frase aqui de Alberto Gaspar. A natureza só admite uma sequência de transcurso dos acontecimentos. Em todo, há uma espécie de orientação que indica o sentido de transcorrer o tempo. Tem aqui no nosso GIF, né, uma flor. A flor, ela dá semente, daí vai nascendo a parte do caule, das flores, das folhas, até formar a flor e tudo mais, até ela morrer. É um ciclo. Nunca acontece, por exemplo, já dá flor, depois vira semente e tudo mais. Não, então é um ciclo, uma orientação. Tudo tem uma orientação na natureza conforme as coisas vão acontecendo. Um exemplo prático de processo reversível é quando a gente coloca um copo de água no interior do refrigerador com baixa temperatura, de modo que está suficientemente baixa para ocasionar uma mudança de estado, ou seja, a água vai passar do estado líquido para o estado sólido. Depois de transcorrido um determinado tempo, a gente vai retirar esse copo de água congelada e deixamos a temperatura ambiente. E a água vai receber uma energia térmica e voltar no estado líquido. Então é um processo que estava do líquido foi para o sólido e depois o sólido voltou para o líquido. Esse é um típico processo reversível, certo? Então, assim, os fenômenos irreversíveis é possível distinguir entre o antes e depois. Ou seja, no reversível, a gente não sabe, a gente pode ter o antes e pode ter o depois. No irreversível, como é só uma ordem, é fácil de distinguir o que vem antes e o que vem depois. Então, a física ela busca entender e descrever a natureza e suas leis, certo? Descrever esses fenômenos reversíveis e irreversíveis. Então, a irreversibilidade de fenômenos naturais é expressa na segunda lei. Então, a segunda lei ela vai tratar sobre a irreversibilidade de fenômenos, ou seja, fenômenos que acontecem em um sentido só, perfeito? Bom, aqui eu fiz uma introduçãozinha antes da gente começar a falar sobre a segunda lei. Então, a primeira lei não faz restrição à direção do processo. Lembra? A primeira lei, a gente fala lá, né, da variação da energia interna, da quantidade de calor e do trabalho. Mas ela não fala restrição, por exemplo,
se é um fenômeno irreversível ou irreversível. Mas o cumprimento da primeira lei não garante que o processo possa realmente ocorrer. Por exemplo, a gente se aplicar só a forma da primeira lei, beleza, o exercício vai dar uma resposta. Só que, vamos falar se o processo for reversível. Né? Se a gente trouxer isso para a nossa vida real, a gente pode ver que pode não acontecer. Né? É uma suposição. Então, a primeira lei, por mais que ela seja válida e tudo mais, ela não a gente pode ter processos que não podem saber se ocorre realmente ou não. Essa inadequação da primeira lei nos identifica se o processo pode ou não ocorrer, remetida pela introdução do princípio da segunda lei. Então, na segunda lei, a gente vai falar que ela meio que pega o que a primeira lei não tem e fala assim, ó, dou uma orientação para você. Esse processo pode ocorrer, esse processo não pode ocorrer, entendeu? É um processo reversível ou um processo não irreversível. Então, aqui, ó, coloquei aqui uma linha, né? Um processo, tá vindo. A primeira lei, ela quebra, né? Nesse sentido de não saber como ou não dar orientação para você. Aí vem a segunda lei e dá uma orientação para você. Um processo não pode ocorrer a menos que satisfaça tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, se você estiver fazendo um exercício, muitas vezes um exercício é mais hipoteticamente, né? Você vai resolver, beleza. Só que se você trouxer para a sua vida real, às vezes aquilo realmente não acontece, se for só se tratando da primeira lei. Porém, fenômenos que acontecem na nossa vida real, eles têm que satisfazer tanto a primeira lei, que é aquela formulinha que a gente viu lá, e o conceito dela, como o conceito da segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver também. O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação das direções do processo. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. Então, ela também não fala só da orientação. Ela fala que além da energia ter quantidade, ela também tem qualidade. A primeira lei diz respeito à quantidade de energia e às transformações de energia de uma forma para outra, sem levar em conta outra qualidade, certo? Por exemplo, eu tenho uma quantidade de energia, eu vou transformar essa quantidade de energia em outra quantidade de energia, certo? Que nem lá a variação da energia interna, a quantidade de calor e o trabalho. Já a segunda lei, ela oferece meios necessários para determinar essa qualidade, bem como o nível da degradação da energia durante o processo. Então, a gente vai ver que a segunda lei ela vai fornecer, fora as quantidades, uma orientação. Ou seja, ela vai falar, começa aqui, depois vai para cá, depois vai para outro lugar. Termina assim. Então, ela vai ter meio que uma orientação para você saber o que vai estar acontecendo no meu sistema, certo? Uma qualidade, fora a quantidade. Perfeito? Beleza. Então, agora podemos começar a segunda lei. Bom, a segunda lei. Os fenômenos naturais são irreversíveis, como eu falei. A maioria dos fenômenos naturais que a gente tem, né, no nosso cotidiano, na natureza, são irreversíveis. Porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado de outra forma de energia. Por exemplo, essa transferência de calor, transferência de energia que os corpos têm, né? Todo corpo possui, né? Uma quantidade de calor que vai ser gerada ou a gente devido à variação de temperatura, devido ao contato, etc. Então, essa quantidade de calor gerado, ela nunca vai ser aproveitada 100% para outra forma de energia. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de calor, eu nunca vou conseguir fazer que todo esse calor se transforme em trabalho. Ou se eu tenho quantidade de calor, eu nunca vou fazer com que toda essa quantidade de calor se transforme, por exemplo, em uma outra quantidade de calor sem ter trabalho. Entendeu? Então, nunca vou conseguir fazer que uma energia seja transferida totalmente em outra energia. Perfeito? O estudo relativo à eficiência das máquinas térmicas deu origem à primeira declaração da segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, basicamente, ela vai estudar orientação, né? Ela vai te dar orientação. Ela vai estudar a qualidade das energias, né? Da quantidade de calor, do trabalho, etc. E isso vai dos estudos das máquinas térmicas. Ou seja, a gente vai ver agora, nesse exemplo da aula, dois tipos de máquinas, que é a máquina térmica mais comum que a gente
ver, né, que aqui tem uma esquematização. E outra máquina também que é bastante comum, que basicamente a maioria das casas tem, que é o refrigerador, ou seja, composto da geladeira lá. Perfeito? Então vamos começar com a máquina térmica. Bom, aqui a gente vê um exemplo, né, básico de uma máquina térmica, onde a gente tem uma bomba, está entrando no trabalho, né, vem aqui na caldeira. A caldeira está, vamos falar que ela é a fonte quente de energia, né? Uma quantidade de calor vai sair aqui da caldeira, né? Então a caldeira por si só, que ela vai ter uma determinada temperatura, ela vai fornecer uma quantidade de calor que vai girar a turbina, ou seja, vai promover esse calor, vai fazer com que o sistema ele produza trabalho, ou seja, o trabalho está saindo e essa energia não é só transformada em trabalho, mas também uma quantidade de calor vai ser transferida para o condensador, que é a minha fonte fria, vamos falar assim, e vai ser rejeitado para fora. Ou seja, a quantidade de calor para a fonte fria que vai ser rejeitado para o meio. Perfeito? O que a gente tem que ter em mente? Que nenhuma máquina térmica ela vai operar, ela vai transferir totalmente a quantidade de calor da minha fonte quente em trabalho. Sempre vai ter uma perda, né? Sempre vai ter um calor que vai ser perdido. Uma máquina térmica vai converter calor em trabalho. Então, vamos falar um exemplo do trem, né? O trem, a gente tem a fornalha, vai aquecendo a fornalha e com isso o trem vai conseguir se locomover. Esse calor vai produzir a quantidade de calor, vai até um sistema, né? Onde esse sistema ele vai conseguir se movimentar, ou seja, produzir trabalho. Perfeito? Então esse é o funcionamento de uma máquina térmica. Eu promovo o trabalho, né? Através de uma quantidade de calor. Ou seja, que nem a minha caldeira aqui, né? Ela vai promover uma quantidade de calor ou um Qzinho. E com isso, o meu sistema, lá, a minha máquina, ela vai conseguir fazer trabalho. Então, aqui contém um fluido de trabalho que absorve uma quantidade de calor. Ou seja, ele vai absorver um Q, que é a quantidade de calor da fonte quente. Por isso que é Qzinho pequenininho, por causa calor quente. Uma fonte, aqui é fonte, quente a alta temperatura, que uma parte será transformada em trabalho, o W, e o restante será rejeitado para a fonte fria, que aqui também cometi o mesmo erro, é fonte, certo? Para a fonte fria. F, é o F de frio. Então, aqui está a fórmula da nossa segunda lei da termodinâmica. A quantidade de calor da minha fonte quente vai ser o trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Ou seja, a quantidade de calor que eu recebo da minha fonte quente, uma parcela vai ser transformada em trabalho e a outra parcela vai ser rejeitada para a fonte fria. Certo? Então aqui eu coloquei as unidades importantes que a gente tem que saber. Basicamente, a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui para a segunda lei da termodinâmica. Beleza? Só essa novidade de fórmula por enquanto. Bom, aqui tem uma esquematização, né? Assim como eu expliquei anteriormente, de uma máquina térmica. Então vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Vai receber calor de uma fonte com alta temperatura, ou seja, a minha fonte quente aqui deu um calor para minha máquina, um Q, né? E eu coloquei aqui exemplo, energia solar, um aquecedor a óleo, reator nuclear, etc. E esse calor, a quantidade de calor da fonte quente, uma parte vai se converter em trabalho, né? O trabalho realizado pela minha máquina, geralmente sobre um meio de rotação de eixo, né? Que nem a gente vê turbina, o calor vai girar um eixo lá e produzir necessariamente trabalho. E outra parte rejeita o calor restante para um semidouro, né? Um semidouro é o lugar onde rejeita esse calor, onde essa parcela de calor da fonte quente não for transformada totalmente em trabalho. Perfeito? Então, o local onde o restante da quantidade de calor vai ser rejeitada se chama sumidouro. Uma baixa temperatura. E esse calor é chamado de QF, que é o calor da fonte fria. Perfeito? Então, sempre é um ciclo. Vai operando. A fonte quente, aí vai essa fonte quente, né? Vai
fornecer uma quantidade de calor, aí vem para a máquina. Aí uma parcela vai se transformar em trabalho, outra parcela vai para a fonte fria. Aí depois volta de novo tudo. Uma parcela entra da fonte quente, depois outra e se transforma em trabalho e depois volta para a fonte fria. E vai operando em ciclos. Aqui eu coloquei a fórmula novamente, que a gente pode falar que o trabalho, só reorganizando aquela fórmula, o trabalho nada mais é do que a quantidade de calor da minha fonte quente menos a quantidade de calor da minha fonte fria. Perfeito? Isso eu posso falar que o trabalho é isso, nesse caso, na segunda lei da termodinâmica. Então vamos tentar identificar essas três grandezas, né? A fonte quente, o trabalho, que aqui é W, e a fonte fria, numa máquina térmica. Aqui que a gente tem, né, uma máquina. Então, como a gente vai identificar? Vamos lá. A minha fonte quente nada mais é do que o aquecimento da água, né, da caldeira. Então, aqui tá, que a gente for ver uma chama, né, tá aquecendo a minha água. Então, essa aqui é a minha fonte quente, onde está o calor. Com essa fonte, a gente pode perceber que está movimentando, né? Movimentando vamos falar assim, o meu sisteminha, né? Para cima e para baixo. Opa, perdão por isso. Então, movimentou o meu sisteminha para cima e para baixo. Ele corresponde ao movimento do pistão, certo? Para cima e para baixo, devido à expansão do vapor de água. Então, aqui, como está esquentando a água, o vapor ele vai estar subindo e movimentando esse eixo para cima e para baixo. E a minha fonte fria nada mais é do que vamos falar, esse compartimento aqui em cima. E com a abertura da válvula, essa abertura da válvula aqui, a água, esse vapor de água aqui, que estava a uma temperatura, vamos falar, alta, né? Se você for ver a rosinha, que é a temperatura alta, esse vai ter jogado, né, uma quantidade de... Essa válvula vai abrir, esse vapor automaticamente aqui vai se transformar rapidamente em água fria. Fazer ele liberar para dentro de um cilindro depois, dentro desse compartimento, onde ele vai ser resfriado. Certo? Então é um processo em ciclo. Vai vir aqui a água, depois ela vai ser aquecida, vai se transformar em vapor. Esse vapor vai mover a minha máquina. Depois esse vapor que estava quente, essa válvula vai abrir, ele vai se transformar em água de novo, se resfriando. Perfeito? Então, é isso o funcionamento de uma máquina térmica, basicamente. Aqui eu coloquei. Aí a gente tem outro tipo de. Vamos falar de outras fórmulas que a gente pode falar sobre a máquina térmica. Aqui na máquina térmica a gente fala qual é o rendimento de uma máquina. Perfeito? Já que o professor falou, por exemplo, eu não consigo transformar a minha quantidade de calor que eu forneço para a minha máquina em 100% de trabalho, né? Porque se fosse acontecesse isso, seria uma máquina térmica perfeita, né? A quantidade de calor que eu estou fornecendo vai ser transformada em trabalho. É isso que era para acontecer. Porém, isso não acontece. Que nem eu coloquei aqui, ó. Se eu fornecer 100 megajoules para uma máquina térmica, então 55 vai se transformar em trabalho e 45 vai para minha fonte fria. Então, não é todo o trabalho, não é nem aqui foi a maioria, mas tá vendo que é uma diferença só de 10, né, na quantidade de calor fornecida, que foi transformado em trabalho. Então, não é uma diferença tão grotesca assim, e a gente pode relacionar isso com a fórmula do rendimento. Então, vamos lá. Lembra-se da primeira lei da termodinâmica, dessa formulinha aqui? Que a variação da energia interna é a quantidade de calor que está entrando mais o trabalho recebido. Como no ciclo a temperatura inicial vai ser igual à final, ou seja, como a gente está falando que a máquina térmica vai funcionar em ciclo, significa que a variação da minha temperatura final vai ser igual à minha variação da temperatura inicial, certo? Porque se eu vou de um ponto e retorno a esse mesmo ponto, então ele vai estar consequentemente a mesma temperatura. Então a gente pode relacionar essa fórmula, né, que a gente viu no slide passado. O trabalho nada mais é do que o calor da minha fonte quente menos o que da minha fonte fria, certo?
Esse é o trabalho efetuado numa máquina térmica. Com isso, a gente pode ver o rendimento. Qual vai ser o rendimento da minha máquina térmica? Então, a definição de rendimento para minha máquina térmica nada mais é do que a quantidade de trabalho efetuada pela máquina dividida pela minha quantidade de calor da minha fonte quente. Ou seja, o rendimento da minha máquina vai ser a quantidade de trabalho que está sendo produzido pela máquina sobre a quantidade de calor fornecido. Ah, professor, mas se o exercício não me der a quantidade de trabalho, né? Não tem problema. A gente pode relacionar nessa fórmula aqui. Como o trabalho é a quantidade de calor de quente menos de frio, a gente pode substituir também, ficando com essa segunda fórmula. Se a gente quiser simplificar ainda mais, a gente pode dividir essa quantidade de calor quente por quente, aí fica 1, menos a quantidade de calor frio sobre a quantidade de calor quente. Então, qualquer uma dessas igualdades, com essa letrinha aqui que é um Nzinho, né, mais ou menos, que representa o rendimento, a gente pode relacionar. Então, mas basicamente, o rendimento de uma máquina térmica vai ser a quantidade de trabalho que a minha máquina térmica está produzindo sobre a quantidade de calor da fonte quente que ela me fornece. Beleza? Isso é o rendimento de uma máquina térmica. Falando um pouquinho mais. O rendimento da máquina térmica é sempre menor que a unidade. Ou seja, nunca vou ter uma máquina que vai operar 100%. Ou seja, não vou ter uma máquina que a totalidade da minha máquina, que a totalidade da minha quantidade de calor seja convertida em trabalho. Ou seja, nunca vou ter um rendimento de 100%. O rendimento térmico é uma medida de redimensão da conservação de calor recebido por uma máquina térmica em trabalho, ou seja, a quantidade de trabalho que foi transformada devido ao meu recebimento de uma quantidade de calor. Então, o aumento da eficiência significa menor custo de combustível, ou seja, menores custos operacionais. Então, ou seja, se eu tenho uma máquina que ela tem um rendimento melhor, significa que eu vou ter um consumo de um combustível menor e, consequentemente, ela vai ser uma máquina térmica melhor, né, no mercado. É isso que os consumidores geralmente buscam, melhor rendimento. As eficiências térmicas dos dispositivos de produção de trabalho são relativamente baixas. Por exemplo, motores de automóvel possuem uma eficiência térmica de 25%. Então, aqui é só um exemplo, mas falar que toda aquela quantidade de calor vamos falar, de motores de automóveis comuns que a gente tem, só uma parcela vai ser transformada em trabalho, ou seja, uma parcela que vai fazer o carro lá se mover, que é aproximadamente 25%. Se vocês forem ver, é muito baixo. A maioria dos outros a maioria do restante, ou seja, 75% do que está sendo fornecido para mim é rejeitado para o meio ambiente. Então, com isso, a gente tem um enunciado de Kelvin Planck da segunda lei da termodinâmica que nos se refere à máquina térmica. Ele fala: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos que produz um único efeito de converter o calor. Aqui a pH é de Kehrt em inglês, né? Mas é da fonte quente, então é QQ, em trabalho. Ou seja, eu não consigo. Aqui a figurinha fica bem melhor para a gente ver. Vendo que está sendo fornecido 100 kW de trabalho, de quantidade de calor, certo? E com essa quantidade de calor totalmente está sendo convertido em trabalho. Esse 100 vai ser convertido em 100. E nada foi para a fonte fria. Ou seja, isso daqui é um sistema impossível. Não acontece. Ou seja, é impossível construir uma máquina térmica que tenha eficiência 100%. Sempre vai sobrar um pouco de calor, ou seja, sempre vai ser eliminado um pouco de calor da fonte fria. Sempre vai ter uma quantidade de calor que vai ser eliminada para minha fonte fria. Nunca eu vou conseguir ter uma máquina com 100% de rendimento. Perfeito? Ou seja, que aproxime, que totalmente a quantidade de calor que eu forneço vai ser transformada em trabalho. Vamos falar um exemplo do que perde. Por exemplo, tô lá num espremedor, né? Espremedor de laranja, né? Os melhores que têm melhor eficiência são aqueles meios mais, vamos falar, feios, né? Que é os de metal, tal. Que vocês podem ver que até o suco produz
melhor, né? Aquilo lá é como se fosse uma máquina térmica, né? Mas funciona a partir de energia elétrica e tudo mais. Mas se forem ver, vamos falar a perda, né? Energia térmica, vocês podem ver que o sistema fica um pouco mais quente. Então, isso é perdas, né? A energia sonora, etc. Então, é só um exemplo de máquinas que elas perdem esse calor que vai ser transmitido para elas. Apesar de ela estar fazendo um trabalho, né, movimentando o eixo, né, uma parte vai ser transformada em um calor para o meio. Sempre. Sempre uma parte vai ser eliminada. Perfeito? Então, com isso, vamos resolver um exercício sobre máquinas térmicas, né? Vamos lá. Uma central de energia utilizada por uma equipe móvel de TV desenvolve 1,8 vezes 10 a sétima joules de energia, enquanto seu motor de gasolina consome 2,5 litros de combustível, cujo operador calórico é de 3,6 vezes 10 a sétima joule por litro. O rendimento da central, beleza. Ele me dá as opções aqui. A igual a 10%, B igual a 20%, C igual a 40%, D igual a 50% e E igual a 100%. Porque o rendimento é uma porcentagem. Perfeito? Bom, então, o que é importante a gente identificar? Então, nesse sistema é importante identificar qual que é a quantidade de energia retirada no combustível, qual que é a minha QQ e qual é o meu trabalho que está sendo utilizado, certo? Como a gente está falando de uma máquina térmica, então a gente tem que ver o ciclo da máquina térmica, né? A quantidade de calor que está sendo fornecida e o trabalho que está sendo realizado. Então, vamos lá. Ele fala que a minha energia retirada do combustível, que corresponde a 2,5 litros, é 3,6 10 a sétima joule, certo? O que a gente pode falar? Como a gente tem uma grandeza de 3,6 joule por litro, a gente pode fazer uma regra de 3 simples. Ou seja, a gente pode falar que 1 litro é 3,6 10 a sétima joule. 2,5 litros são X. A gente opera em cruz e a gente vê que a quantidade de calor minha, que o sistema está falando, ela é 9 vezes 10 a sétima joule. Basta eu pegar esse 3,6 e multiplicar por meu 2,5. Beleza? Então essa é a minha energia retirada do combustível. Mas como o combustível está retirando essa energia, ou seja, está pegando para poder se movimentar. Ou seja, é a minha quantidade de calor da minha fonte quente. E o texto também afirma que essa quantidade de energia retirada do combustível são gerados 1,8 joules de energia, ou seja, o trabalho. Aqui está em outra letrinha, né, que é o Tzinho, porque muitos exercícios também gostam dessa letra. Então, às vezes eu coloco W, às vezes eu coloco T, porque é só nomenclatura, beleza? Então, como ele me deu a quantidade de calor da minha fonte quente e o trabalho, ele quer saber o rendimento, basta eu aplicar na fórmula do rendimento, certo? O rendimento é o trabalho dividido pela minha fonte quente, vezes 100, dá em porcentagem. Então, o rendimento é 1,610 a sétima, que ele me deu no exercício, esse 9,7 que eu achei aqui na minha quantidade de calor da minha fonte quente. Para simplificar, para ficar mais fácil, simplifico os 10 a sétimas, né? E só fico com 1,8 dividido por 9. Multiplicando o resultado por 100, a gente obtém um rendimento de 20%. Ou seja, apenas 20% desse calor fornecido ou retirado no meu sistema do combustível é utilizado para ser transformado em trabalho, ou seja, para gerar energia elétrica. Então, 20%, até se vocês for ver em comparação, é um rendimento teoricamente intermediário para alto, porque nenhuma máquina térmica passa, se forem ver lá, como eu coloquei, de 25. Então, 20 é até consideravelmente um rendimento bom, por incrível que pareça. Perfeito. Visto agora as máquinas térmicas, vamos falar dos refrigeradores, ou máquinas térmicas reversas. A gente sabe que o calor ele é sempre transmitido de uma direção, né, espontânea, da direção de maior temperatura para menor temperatura.
O processo inverso, no entanto, não pode ocorrer por si só. Ou seja, eu não posso ocorrer, que nem eu falei na primeira aula, acho que para vocês, que um processo que da minha fonte fria passa para minha fonte quente. Perfeito? Então, esse processo, por si só, naturalmente, sem a ação de nada, não pode ocorrer. Mas então, como é que acontece no refrigerador, né? Então, a transferência de calor a partir de um meio de baixa temperatura para alta temperatura requer dispositivos específicos, chamados refrigeradores. O objetivo do refrigerador é manter o ambiente refrigerado a uma temperatura baixa através da remoção de calor a partir dele. Então, aqui a gente vê um esqueminha, certo? Está introduzindo uma quantidade de calor da minha fonte fria agora, da minha fonte fria que está introduzindo. Eu vou pegar o calor da minha fonte fria. Um diferencial importantíssimo. Lembra na máquina térmica? Ela vai produzir trabalho. Aqui eu necessito que o trabalho seja feito no meu sistema para que a quantidade de calor da minha fonte fria passe para a minha fonte quente. Ou seja, para que isso aconteça, o meu sistema ele vai ter que fazer trabalho. Ou seja, o trabalho está entrando aqui. Depois o trabalho que vai sair vai ser na minha fonte quente. Então vamos ver aqui um esqueminha bem simples. Como a gente pode ver, o refrigerador aqui é a fonte quente, né? A quantidade de calor da minha fonte tá indo para o refrigerador. Eu estou introduzindo trabalho no meu sistema, né? Ó, aqui está um reservatório, uma temperatura TF. Estou introduzindo trabalho no meu sistema, ou seja, no meu refrigerador. E com isso eu consigo que esse calor seja propagado para a minha fonte. Lembrando da irreversibilidade dos processos de reversibilidade, bom, a irreversibilidade se dá em processos espontâneos, porém com gasto de energia. É possível fazer processos ocorrerem de modo inverso, ou que ocorram espontaneamente. Então, como a gente viu, processos geralmente são irreversíveis. Porém, se a gente quer fazer esse processo reversível, ou seja, da fonte fria para a fonte quente, a gente tem que ter uma quantidade de trabalho realizado pelo meu sistema. Como, por exemplo, a geladeira, né? Que é uma máquina térmica que retira calor do seu interior, ou seja, lá do interior dela vai tirar calor e despejar numa fonte quente através da execução de trabalho. E esse trabalho vai ser executado por um compressor. Perfeito? Então, basicamente, o esqueminha da minha representação do meu refrigerador é esse esqueminha aqui. Minha fonte quente, ela vai fornecer calor para o meu refrigerador. Com a produção de trabalho, esse calor vai fazer que estava quente lá dentro, né? O calor com uma temperatura mais elevada, ele vai ser retirado e vai ser levado para a minha fonte quente através de um compressor. Então, aqui a gente tem um esqueminha, eu fiz bem, acho que fica bem didáticozinho. Então, o que a gente tem aqui? O compressor, a gente tem o condensador, a gente tem um evaporador, a gente tem aqui um gás freon, que é um gás que está lá na geladeira. Beleza? Então, aqui a apresentação, aqui é o esqueminha, né? Vamos ver. O 4 corresponde ao compressor, esse condensador é o 1, né? As tirinhas. Aqui essa junção, aqui no 2, é onde separa o condensador do evaporador, aqui, né? Nesse ponto onde fica vermelho e fica azul. O azul é esse tubinho do evaporador do gás xenon que chega até o compressor. Então vamos ver o que está acontecendo. Primeiramente, o compressor envia o gás liquefeito, ou seja, condensado, comprimido por uma tubulação serpentina, de pequeno diâmetro localizado na parte traseira. Então, o gás do compressor vai enviar um gás que vai aqui no meu compressor na parte traseira da geladeira. Perfeito? Por isso que vai ficar quente lá. Em seguida, na unidade da evaporação localizada no condensador, painéis de resfriamento, o gás passa por uma tubulação de maior diâmetro, certo? Então ele estava num tubinho fininho e o diâmetro do tubo vai aumentar, certo? Então o gás vai acontecer o quê? Ele vai se expandir rapidamente.
evaporando num processo adiabático, ou seja, como é um processo bem rápido, não vai ter troca de calor, o que provoca o seu resfriamento, certo? Então, quando o gás vai se expandir, ele vai se resfriar rapidamente. Lembra lá da minha da minha primeira lei da termodinâmica, né? Que é mesmo? A variação minha da energia interna é a quantidade de calor e o trabalho, perfeito? Então, o que a gente pode ver? Lembra que se a gente não tiver o trabalho, a gente tem que, se eu tenho um trabalho positivo, eu tenho uma energia interna negativa, né? Que o trabalho é menos a minha variação na minha energia interna. Então, como o gás ele vai estar expandindo, ou seja, aumentando o seu volume, a temperatura, que vai depender da minha energia interna, perfeito? Que a minha energia interna depende da temperatura, vai diminuir. Por isso, vai provocar um resfriamento. Então, a gente observa esse resfriamento aqui nessa regiãozinha em verde, né? Onde passa da tubulação do condensador para o evaporador. Lá dentro já vai estar o nosso congelador, perfeito? Bom, ao longo da tubulação do evaporador, o calor, né, que estava lá dentro, vai fluir do interior da geladeira para o gás, vai retornar ao compressor. Então, esse gás que estava lá dentro da geladeira, que necessariamente vamos falar, ela vai retirar o calor quente que estava dentro da geladeira. Esse calor quente vai passar por esse tubo evaporador e vai retornar ao compressor, certo? Então é um ciclo, né? O que está indo daqui do compressor vai subir aqui através dessa impertina pelo condensador. Aqui vai se resfriar, a quantidade de calor quente vai voltar para o evaporador e voltar para o compressor. Então, podemos representar esquematicamente o trabalho, o calor lançado na fonte quente, o calor retirado pela fonte fria, dessa maneira. Então, é o que está acontecendo. Eu tenho aqui a quantidade de calor da fonte fria, eu tenho que introduzir um trabalho no meu sistema, né, para assim retirar essa quantidade de calor da minha fonte quente. Como podem ver, lembra até às vezes os antigos falam, né, que coloca a roupa atrás da geladeira para secar mais rápido, né, porque lá é mais quente. Por isso que lá está passando essa quantidade de calor quente, né? Essa quantidade de calor está sendo retirada para fora do meu sistema, certo? E por isso a gente pode observar atrás da geladeira, que é uma região onde está mais quente. Com essa retirada, é que eu consigo perceber que lá dentro tem uma quantidade de calor da fonte fria que está sendo injetada lá no meu congelador, beleza? Através do trabalho. Todo esse processo aqui a gente viu, perfeito? Detalhadamente. Se tiver alguma dúvida, volta e vê o vídeo, consegue ver se parte por parte, desde o compressor, passa por condensador, depois lá dentro ele vai se expandir, né? Com isso vai resfriar, uma quantidade de calor vai ser rejeitada, perfeito? Então basicamente é isso que está acontecendo. Da mesma forma que a gente tem na máquina térmica, a gente tem o rendimento de um refrigerador. Só que a gente, em vez de falar rendimento, a gente fala eficiência. Aqui coloquei rendimento só para comparar, mas o correto a gente falar eficiência. Bom, a eficiência corresponde ao conceito obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado W pelo compressor. Então, ao contrário da minha máquina térmica, a minha eficiência do meu refrigerador vai ser a quantidade de calor da fonte fria sobre o trabalho, perfeito? Ou seja, quanto desse calor que eu preciso fornecer para eu precisar de uma certa quantidade de trabalho, né, um trabalho de entrada necessária para que a temperatura minha para que consiga fazer o meu sistema funcionar, ou seja, diminuir a temperatura do meu sistema e com isso rejeitar uma parcela do meu calor, beleza? Então, o objetivo de um refrigerador é promover calor.
Ou seja, que R de L é porque dá o que F é a mesma coisa, beleza? É promover calor de uma câmara de refrigeração, ou seja, deixar o meu sistema a temperatura mais baixa, perfeito? Para alcançar esse objetivo, é necessário realizar trabalho. Então, com isso, para que eu consiga deixar o meu ambiente mais gelado ou uma temperatura menor, e essa quantidade de calor que está passando no meu sistema fria consiga rejeitar a minha fonte quente, né? Uma fonte quente para a minha fonte quente de trabalho, eu tenho que necessariamente ter trabalho realizado no meu sistema. Ou seja, ao invés do meu sistema produzir trabalho, o meu sistema ele vai ter que fazer esse trabalho. Perfeito? Então, o valor de E da minha eficiência pode ser maior que a unidade. Ou seja, lembra-se lá atrás que eu não tenho rendimento maior do que 100%. Aqui, às vezes, eu posso ter uma eficiência maior que 100%. Ou seja, que a quantidade de calor da minha fonte quente seja maior do que o trabalho que meu sistema vai estar fazendo. E com isso eu vou ter uma eficiência maior, ou seja, maior do que, teoricamente, 100%. Ou seja, a quantidade de calor removido a partir da fonte fria pode ser maior do que a quantidade... Perdão. Pode ser maior que a quantidade de calor e de trabalho da minha entrada. Perfeito? Significa falar que a minha eficiência pode ser maior do que 100%. Perfeito? Então, da mesma forma, relacionando anteriormente, a gente tem que o trabalho é a minha quantidade quente menos a minha quantidade fria. Então, eu posso relacionar também que a minha eficiência é QF dividido por QQ menos QF. Perfeito? Então, essas duas equaçõezinhas de eficiência se referem ao meu refrigerador. Da mesma forma que eu tenho o enunciado lá de Kelvin Planck para a minha máquina térmica, eu também tenho o enunciado para o meu refrigerador, né? O que chama-se enunciado de Celsius. Perfeito? Então, retomando um pouquinho. O enunciado de Kelvin Planck está relacionado às máquinas térmicas e o de Celsius relacionado aos refrigeradores ou à bomba de calor. Que a bomba de calor quase tem a mesma coisa, o mesmo funcionamento praticamente que um refrigerador. Perfeito? O enunciado de Kelvin Planck fala o seguinte: é impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. Ou seja, é impossível que a quantidade de calor que eu estou retirando do meu ambiente frio seja convertido totalmente na quantidade de calor do meu sistema na fonte quente. Ou seja, isso eu não tenho, lembra? Não consigo transferir calor da minha fonte fria para minha fonte quente. Ou seja, se eu tenho dois objetos juntos, né? Um de menor temperatura para um de maior temperatura, o que vai acontecer? O de maior temperatura vai transferir energia para o de menor, nunca ao contrário. Para eu ter isso, para conseguir esse efeito, que é a quantidade de calor da minha fonte fria, faça o meu sistema se resfriar, com isso rejeitar uma parcela para a minha fonte quente, o meu sistema ele tem que fazer trabalho. Nunca o meu trabalho vai ser zero. Ou seja, é impossível construir um refrigerador ou uma bomba de calor que opere sem receber trabalho. É necessário esse recebimento de trabalho para que o meu refrigerador funcione. Perfeito? Então, só para finalizar, vou fazer mais um exercício sobre refrigerador. Então vamos lá. Considere uma geladeira cujo compressor tem a potência útil igual a 5 kW. Então ele está falando uma nova unidade, lembra? Potência. Se durante cada minuto de funcionamento desse compressor, o radiador, na parte traseira, né, transfere para o meio 4,5 vezes 10 a quinta, aqui é vezes 10 a quinta, gente, então não é 105, é vezes 10 a quinta, joule
de energia térmica. A eficiência do refrigerador será igual a 33, 50, 67, 75 ou 100. Então, vamos lá. Recapitulando, a gente tem que ver o que é a diferença da máquina térmica e refrigerador. Então, a máquina térmica, eu vou tirar calor da minha fonte quente, produzo trabalho e uma parcela para a minha fonte fria. Como a gente está falando no refrigerador, é ao contrário. Então, eu retiro o calor da minha fonte fria, que ele falou Q2, meu sistema tem que realizar um trabalho, e uma parcela desse calor vai ser transferida para a minha fonte quente. Perfeito? Com a fórmula da eficiência de um refrigerador, ela é calculada que é a quantidade de calor da fonte fria dividida pelo trabalho. Ou seja, a gente não tem nenhuma nem outra, então a gente precisa calcular. Tem uma coisa muito importante que o exercício deu para a gente, é a potência. A gente sabe que potência é energia sobre tempo. E a gente sabe também que o trabalho é dado em unidades de energia, ou seja, joule. Então a gente pode relacionar que a potência é o trabalho sobre um determinado período de tempo. Tempo de 1 minuto, né? Ou seja, 60 segundos. Depois o exercício deu. A gente coloca segundos, já que esse W aqui, que é de watts na potência, é joule por segundo. Para deixar tudo na mesma unidade, transformo o tempo de 1 minuto para segundo. Com isso, vamos para a fórmula do trabalho, que relacionando o trabalho vai ficar 5 vezes a terceira, que é a fórmula da potência, multiplicado por 60, vai dar um trabalho de 3 vezes 10 a quinta joule. Perfeito? Com isso, a gente pode relacionar, achar a minha fonte fria. Aqui o exercício falou Q2, mais é o meu QF, da fórmula da segunda lei da termodinâmica. Perfeito? Qual que é a fórmula? Quantidade de calor da minha fonte quente é 4,5 vezes 10 a quinta, que o meu exercício deu para mim, só que foi rejeitado, é o meu QF mais 3 vezes 10 a quinta. Perfeito? Então, só passando esse número para lá, subtraindo, a gente obtém que a quantidade de calor da minha fonte fria é 1,5 vezes 10 a quinta joule. Opa, perfeito, a gente achou a quantidade de calor da minha fonte fria, achou o trabalho. Com isso, a gente pode achar a fórmula da eficiência, uma sobre a outra. 1,5 vezes 10 a quinta dividido por 3 vezes 10 a quinta, cancela os 10 a quinta e fica 1,5 dividido por 3, fica 0,5. Multiplicando por 100, grau em porcentagem, temos que a eficiência do meu refrigerador é de 50%, beleza? 50% é a eficiência do meu refrigerador, ou melhor, é a quantidade de calor da minha fonte fria que eu retiro e sobre o meu trabalho realizado pelo meu sistema. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a segunda lei da termodinâmica. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem me chamar para tirar dúvidas. E é isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima.